Algum dia, 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 trombetas ao soar, algum dia, sempre chega, algum dia, trombetas ao soar, algum dia, sempre chega, algum dia, força por quando me chama, força por quando me chama, força por quando me chama, algum dia, algum dia, alegria, sem tristeza, algum dia, someday, 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 someday. Amém. Amém. Obrigado por esta oração. Estamos muito agradecidos pela presença de cada um. Desejamos o melhor para todos. E estamos aqui com essa lição, a conclusão, a lição 12, e nós temos uma lição um pouco menor hoje, dando mais tempo para perguntas ou dúvidas. Nessa lição, nós estamos observando certas coisas essenciais que Deus nos diz muitas vezes, como temos visto em cada lição, coisas essenciais que Deus tem nos falado. Quando Deus diz que se não fizer tal coisa, não entrará no reino dos céus. Aí é extremamente importante observar, tomar bem cuidado para pôr em prática aquilo que Deus tem nos falado. Por isso, eu imploro que hoje preste mais atenção para cada ponto que vamos fazer. Por favor, anota com cuidado estas coisas. Quando eu faço anotações, eu me lembro melhor, não é? Eu gosto de pensar nas coisas mais importantes da palavra de Deus. E estas são as coisas mais importantes, diz Deus. Como temos visto, é necessário amar a Deus acima de tudo e todos. Não há mandamento maior do que este mandamento. Até o próprio Jesus disse: se você não me ama acima de tudo e todos, não
pode ser meu discípulo. Não pode. Uau! Vê como isto é importante. Amar. Mas nós percebemos que não é chegar a Deus, dar um abraço e dizer: Deus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Mas sim, a maneira de amar a Deus é obedecer seus mandamentos. Agora, se fosse resumir todos os mandamentos de Deus em um só, seria a número 2, a lei número 2 de Deus. Deus é quem diz qual é o mandamento mais importante e o segundo mais importante. Amar a Deus é o mais importante. O segundo mais importante, amar seu próximo como a ti mesmo. Se não amarmos nosso próximo como amarmos a nós mesmos, como ele diz em Mateus capítulo 25, não vamos entrar no reino dos céus. Pelo contrário, receberemos o castigo eterno. Está bem claramente escrito. É essencial, inteiramente, absolutamente essencial. Se não amarmos, não seremos salvos. Número 3, talvez não estejam todos estes em ordem como os primeiros dois, mas número 3, Jesus nos diz que se não crer que Jesus é o eu sou, morrereis nos seus pecados. João 8, 24. É essencial não somente crer em Jesus, como ele diz, como em muitos lugares dizem, mas crer que Jesus é o eu sou, ou seja, Yahweh, Jeová, do Velho Testamento, ele é. Como você pode ver na primeira lei de Deus, Deus e Jesus são colocados juntos, pois são juntos. E nós vemos em capítulo João 10 que Jesus e Deus Pai são um, não dois. É necessário se arrepender. Não importa quem você é ou quantos pecados você acha que não tem, você tem que se arrepender. É um ato de se humilhar, confessar: eu já pequei, eu sou pecador, eu mereço receber o salário justo dos meus pecados, que é o salário do pecado é a morte. E nós merecemos, pois nós todos já pecamos. Se não se arrepender, também perecereis, Jesus disse em Lucas 13, 1 a 5. Como nós vemos em Romanos 10, é necessário declarar Jesus é nosso Senhor. Muitos dizem, aceita Jesus como seu Salvador. Muito bem, mas a Bíblia diz que é necessário nós declararmos Jesus como Senhor. Isso significa que nós somos seu escravo, seu servo, e ele é nosso mestre, não é?
Também nós vemos que é necessário ser batizado, ou seja, imerso em água, com o propósito de receber o perdão dos pecados. Muitos dizem que foram batizados para perdão dos pecados, mas não foram batizados para perdão. Eles foram ensinados, talvez você, ensinado que para ser salvo, perdoado, basta aceitar Jesus como seu Salvador e falar a oração do pecador. Depois eles são batizados, não para perdão, pois eles acreditam que já foram perdoados quando aceitaram Jesus. Não é verdade. Não pode ser batizado para perdão dos pecados se já tem perdão dos pecados, ou acreditam que tem. Deus nunca disse, aceita Jesus para ser salvo. Isso é doutrina falsa, doutrina dos homens, que é mentira. Não é verdade, nunca foi a verdade. É necessário ser batizado para perdão dos seus pecados, não fazer outras coisas que o homem diz que é para perdão dos pecados. Deus diz isso em tantos lugares, não é? Jesus mesmo disse, se não nascer da água e do Espírito, que é o nosso batismo, não entrarás no reino de Deus, ou nem verás o reino de Deus, não é? Atos 2:38 diz que Pedro e os apóstolos responderam essa pergunta: que faremos, irmãos? E Pedro e os apóstolos responderam: arrependem-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom dos o do Espírito Santo. Romanos 6:1-4 diz claramente, se você, Cristo, o Evangelho é Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as profecias do Velho Testamento. Nós morremos ao pecado, somos sepultados com Cristo no batismo e subimos da água do batismo ressuscitados com nova vida nova, nova criatura. Entramos em Cristo no batismo. E o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 3:20 e 21, como Noé e sua família foram salvos no dilúvio, também, igual, representando o batismo, vocês são também salvos pelo batismo, não como somos salvos. Batismo não é como somos salvos, sim, é quando somos salvos. Como somos salvos? Pelo sacrifício de Jesus na cruz, é claro. Pela graça, Efésios 2:8-10. Nós não somos salvos por obras, somos salvos por Ele, quando nós obedecemos ao Evangelho. Quantas vezes, a Bíblia diz claramente que o Evangelho é para ser obedecido, não apenas aceito, não é? Claramente está escrito na Bíblia, mas
o ensinamento mais popular é basta aceitar, basta crer, basta. Eles mentem, não é verdade, nunca foi a verdade. Se você foi salvo quando você aceitou Jesus, ou foi falar a oração do pecador, e depois de alguns ensinamentos, foi ensinado e depois foi batizado, não foi para perdão dos pecados que você foi batizado. Você tem que ser batizado novamente com o batismo bíblico, Atos 19, 1 até 5. Pois quem é batizado com o propósito errado ainda não foi batizado. É como eu me batizei no mar, brincando no mar, né, me pulando, né, me batizando na água. É pelo propósito errado. Isso não é o batismo bíblico. Como Paulo disse, há um só batismo, e se você ainda não recebeu o um só batismo, você não entrou em Cristo. O batismo é necessário como qualquer um desses outros, né? Só que existe tantas falsas profecias e falsos profetas, e muitas vezes eles sinceramente estão falando falsa profecia, eles não sabem, eles estão ensinando o que eles foram ensinados. É necessário receber o Espírito Santo, como vimos em Atos 2, 38, ser batizado para perdão dos seus pecados e recebereis o dom. Qual dom? O Espírito Santo para entrar e morar dentro de você. E Romanos 8, versículos 9 e 10 diz que se você não tem o Espírito de Cristo dentro de você, você não é dele, não pertence a Cristo. Se você não tem o Espírito Santo, não é dele. Eu estou implorando para você ser batizado com o único batismo bíblico hoje. Amanhã não. Hoje. Você tem a oportunidade hoje. Quando nós vemos na Bíblia, cada vez que eles foram batizados, foi no mesmo dia que eles descobriram sobre como ser salvo. Crendo, se arrependendo e sendo imerso na água para perdão dos pecados. E somente assim que pode receber o Espírito Santo. Por favor, eu estou implorando para você ser batizado com o batismo bíblico hoje, não amanhã. Nenhum exemplo mostra que eles esperaram nem até amanhecer, e isso quando em Atos 16, né, quando o carcereiro foi batizado naquela mesma hora da noite, não é? Não sabemos, só que conhecemos que a história começou aproximadamente à meia-noite, mas logo depois o carcereiro e toda a sua família foi batizado para perdão dos seus pecados e receberam o Espírito Santo para dar vida
espiritual a eles. Na sua igreja tem aquelas cadeiras para as pessoas importantes. Eu imploro que se arrepende agora. Tire aquelas cadeiras importantes. Dê para os menos importantes. Jesus disse para os próprios apóstolos: se você não se humilhar, você não entrará no reino dos céus. É essencial. Pare de se chamar pastor, reverendo, profeta, bispo, professor, missionário, não é? Pare, arrepende-se de se exaltar. É pecado, e Jesus diz: se você pensa que tem superioridade sobre a igreja, arrepende-se. Até o próprio Jesus se humilhou mais do que nós podemos explicar. Arrependimento é necessário de se exaltar. Por favor, é pecado, é inaceitável. Jesus mandou seus próprios apóstolos: se vocês não se humilhar, pois eles queriam ser o maior no reino de Deus. É inaceitável. Inaceitável. Por favor, deixa de me chamar de professor, missionário, sei lá, pastor. Chega com isso. Para com esses hábitos, mau hábitos de chamar pessoas. Nós todos somos irmãos, Jesus disse. Mateus 23, versículo 8. Nós somos todos irmãos. Se humilhar é essencial para ser salvo. É necessário se reunir normalmente, regularmente com a igreja bíblica. Leia Hebreus capítulo 10, quando essas pessoas estavam abandonando a fé, deixando a igreja. Era o sinal da sua abandonação de Cristo. Eles deixaram de reunir. Criaram um hábito de não se reunir com a igreja. A verdade, aqui neste contexto, está falando sobre abandonando Cristo. Mas como era a maneira que observamos este abandono? Era criar o hábito de não se reunir com a igreja. Por favor, não faça isso. Reúne-se, mas com a igreja bíblica. Poderíamos reunir com qualquer igreja que ensina falsa profecia. Mas por que faríamos isto? O resto desta lição de hoje vai responder justamente esta pergunta. Eu posso continuar na minha igreja e ser batizado? O que devo fazer? O resto dessa lição vai responder exatamente essa pergunta: o que faremos? E eu espero que não precisa deixar a sua igreja. Esse é o nosso alvo, sem dúvida. Número 10, é necessário crescer, amadurecer espiritualmente. Quando nascemos de novo, começamos a aprender a andar. E não aprendemos no primeiro dia, é claro. Meu neto mais novo, pequeno Timóteo, ele tem 2 meses de idade.
Ele está longe ainda de saber andar. E nós não estamos zangados com ele, não é? Muito pelo contrário, amamos esse pequeno Timóteo. Eu amo ele tanto. Eu quero mostrar fotos dele para você. Mas nós temos que amadurecer e leva tempo. Às vezes leva mais tempo para aprender, falar, aprender, se alimentar, se vestir, sair para trabalhar e sustentar a família. Leva tempo. E nós sabemos disto. Mas é necessário vencer a tentação. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11 diz: não deixa ninguém te enganar. As pessoas que continuam vivendo na prática destes pecados não serão salvos. Eles já aprenderam a andar, mas não andam de acordo com a palavra de Deus. Ele faz uma lista grande de pecados. Não deixa ninguém te enganar. Quem continua vivendo na prática destes pecados não entrarão no reino de Deus. Gálatas 5 também fala a mesma coisa. Uma lista de pecados não entrará no reino dos céus. Vence a tentação, inclusive em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, ele está falando sobre aos coríntios. Eles viviam antigamente naqueles pecados, mas agora, em Cristo, eles não vivem naquela maneira. Eles não vivem mais assim, não é? É necessário se arrepender da mentira e decepção. Se lembra no Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Eles morreram perante a igreja inteira por mentir ao Espírito Santo. Ninguém sabia. Os seres humanos foram enganados, pois ele mentiu e somente Deus sabia. E por isso eles dois morreram na frente de milhares e milhares de cristãos novos convertidos. Eles morreram. Apocalipse 21, versículo 8 diz que o lugar dos mentirosos é o lago de fogo que queima para sempre com enxofre. Não pode continuar a mentir. Eu imploro que preste bem atenção. Eu não sei nem se já vimos este pecado. O pecado de não perdoar, como o próprio Jesus disse, quando estava ensinando o povo, os seus discípulos a orar, Mateus capítulo 5, versículo 12, naquela oração: perdoe-nos assim como nós perdoamos os que pecam contra nós. E versículo 15, pois se nós perdoamos os outros que pecam contra nós, também nosso Pai perdoará os nossos pecados. Mas se nós não perdoamos outros que pecam contra nós, tampouco Deus vai nos perdoar. É essencial perdoar. Quem é que você não perdoou? Hoje é o dia certo para perdoar. Você pensa, mas eles não merecem perdão. Você merece. O perdão de Deus
Efésios 4, versículo 32 diz que nós devemos perdoar os outros assim como Deus em Cristo perdoa nossos pecados. Uau, e ele perdoa muito bem. Hebreus capítulo 8, versículo 12, ele vai ter misericórdia com os seus pecados e suas iniquidades jamais vai lembrar. Opa! É necessário perdoar. Eu vou ser honesto. Eu tenho dificuldade. Eu não consigo perdoar pessoas assim como ele perdoa, esquecendo e jamais lembrando os pecados dos outros. Eu só dou graças a Deus que ele é capaz de me perdoar. Eu imploro a Deus que ele me perdoa assim, mas que me dê as condições de perdoar assim como ele perdoa. É necessário se arrepender e perdoar. Agora, aquela pergunta que estávamos ansiando: eu posso ser batizado hoje e continuar na minha igreja? Uma boa pergunta, e sempre fazem esta pergunta. Então, é necessário dar boa atenção a essa pergunta e deixar Deus responder e não nós. Alguns dizem que obedecem a Jesus, mas a verdade, essas pessoas, certas destas pessoas, não obedecem Jesus. Na verdade, eles muitas vezes obedecem Jesus quando as pessoas estão olhando, mas em segredo não obedecem. Se lembra quando Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que, faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos virão naquele dia, muito religiosos, chamam Jesus de Senhor, Senhor. Eles dizem: mas Senhor, nós profetizamos em seu nome. Nós expulsamos os demônios em seu nome. E em seu nome fizemos grandes milagres. E Jesus vai responder claramente para eles: eu nunca vos conheci. Afastam-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eram super religiosos. Chamavam Jesus de Senhor, Senhor, e faziam muitas obras. Pensava que seriam salvos. Aliás, tinham certeza que seriam salvos. Não seriam, não foram, não serão salvos. Nunca tinham relacionamento com Jesus. Nunca. Domingo, talvez você pense em ir para a sua igreja. O que você vai ver lá é agora coisas que você já sabe, não é o que Deus mandou. Talvez verá o que o homem mandou e ouvirá falsas profecias, falsas pregações, mentiras. E você vai sentir o que exatamente? E talvez no próximo domingo e outra vez você está vendo? Isso não é o que Deus mandou, isso é o contrário do que Deus mandou. É pecado.
e eles continuam a praticar. Na hora que alguém está pedindo o que devo fazer para ser salvo, e eles logo falam mentira, aceita Jesus como seu Salvador e fala a oração do pecador. E você vai sentir, ok, isto é mentira, isso é falsa profecia. Você vai fazer o quê? Quando eles mandam cumprir as tradições da hierarquia da sua denominação, não os mandamentos de Jesus. O que você vai fazer? Vai continuar satisfeito com estes ensinamentos, estas práticas? Ou vai mudar para agradar, cumprir os mandamentos do seu Senhor? Não confessou Jesus como seu Senhor? Continuará satisfeito? Vai sentir o quê? Vai fazer o quê? Eu estou só perguntando. Eu pergunto também sobre a sua denominação. Por acaso foi fundado por homens ou por Jesus? É residido por Jesus ou por homens? Quem manda? Quem ensina o que fazer? A palavra de Jesus, Jesus diz que só a palavra dele vai julgar no último dia, não a palavra do fundador da sua denominação. Não. A sua igreja tem uma hierarquia, ou eles se humilharam? Eles gostam de ser exaltados ou se humilharam? Gostam de ser chamado de bispo, reverendo, apóstolo, profeta, papa, padre? Não chama ninguém de pai, pois já tem um pai. Não chama ninguém de rabi, ou mestre, ou professor, pois você tem um professor, o Cristo. Mateus 23, 1 a 12, por favor. Humilhe-se. A sua igreja tem uma hierarquia, uma pirâmide de autoridade. Jesus mandou não fazer isso. A sua igreja faz mesmo assim? Segue Jesus ou segue as tradições da sua denominação? A sua igreja ama Jesus, ama Deus acima de tudo e todos, ou respeita, na realidade, o fundador, os líderes? Eles talvez chegam a falar, tem que me obedecer. A verdade é que tem que obedecer a Jesus. Sim, tem que obedecer a Jesus e os que falam e ensinam o que Jesus manda. Sim, claro. Pois Paulo disse, siga meu exemplo, pois eu sigo o exemplo de Cristo. A sua igreja de verdade ama o seu próximo ou só ama a si mesmo? A sua igreja ama a si mesma ou ama a igreja e os outros? Fala a verdade. A sua igreja segue as regras e interpretações da Bíblia, da tradição da sua igreja, ou as regras de interpretação justa, não é? Se Deus especificou
Nós, de maneira nenhuma, vamos mudar o mandamento de Deus, ou vamos? Será que a sua igreja prega que seremos julgados pelo Novo ou Velho Testamento? Eu não sei se a sua igreja exige a observância do sábado ou a exigência de dar o dízimo, duas de muitas leis e exigências do Velho Testamento que não somos mais exigidos a cumprir. Por favor, respeite o pedido de Deus voluntariamente para dar, e pelo menos, por favor, pelo menos 10%, menos seria uma vergonha. E se você quer ser abençoado por Deus, Ele é capaz de te abençoar, não é? Como no Novo Testamento está escrito. A sua igreja prega o evangelho de salvação ou prega o evangelho da prosperidade, uma mentira dos homens, que pregam o que o homem quer ouvir e não o que Deus quer. Jesus era pobre. Ele não tinha nem cova como as raposas, ninho como os passarinhos, nem onde deitar a sua cabeça, mas estes absurdamente ricos, pastores, bispos, que se chamam bispos, são absurdamente ricos, pois exigem o dízimo para obrigar as pessoas a dar. Deve dar por alegria, pois Deus ama aquele que dá com alegria, não é? Muitos pregam o evangelho da prosperidade que a Bíblia não prega. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muitos ensinam que devemos crer em Jesus, mas eles nem sabem o que devem crer. Nem sabem o que devem crer. Não ensinam o que devem crer, pois nem sabem o que devem crer. Muitos dizem que basta crer. Mentira. Não é verdade. Nunca foi a verdade. É necessário crer e obedecer. Crer, ou seja, fé legítima que salva, é a fé que obedece, disse o irmão de Jesus, o próprio Tiago, capítulo 2, 14 a 26. Se a sua igreja prega basta crer, por favor, corrija este erro, mentira. A sua igreja diz que basta crer, basta aceitar Jesus, ou que também é necessário se arrepender e ser batizado para perdão dos pecados? Não basta aceitar Jesus. Não basta falar a oração do pecador, doutrina dos homens. Arrependimento é necessário. Jesus disse que é necessário. Por que alguém diria basta crer quando não é verdade? A sua denominação prega e pratica basta aceitar Jesus e fala a oração do pecador,
ou diz, arrepende-se e seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados, para poder receber o Espírito Santo. E seja batizado na hora. A sua igreja espera até tiver um grupo e só batiza um grupo. É porque eles não acreditam no um só batismo, que é feito na hora, sempre, em todos os exemplos de conversão no Novo Testamento. Eu imploro, não permita estas falsas doutrinas, estas mentiras. Não permita, não deixa. Você não é cristão? Você não declarou Jesus é seu Senhor? Você é seu servo? Então, não permita falsas profecias a serem ensinadas nem na sua igreja. Não deixa. Vai deixar. Vai continuar dizendo que você, seu Senhor é Jesus e permitindo estas mentiras? Vai continuar. Vai fazer o quê? Jesus é seu Senhor ou não é seu Senhor? Na sua igreja, falam em línguas sem intérprete? Falam ou não? Paulo diz, não faça isso. Cale-se na igreja se não tiver intérprete. Cale-se na igreja. Vai calar ou vai continuar a desobedecer? A Bíblia diz que pode só deixar uma pessoa falar de vez. A sua igreja fala mais de uma pessoa de vez? Como então alguém pode dizer o amém depois da sua ação de graças? Ou depois do seu cântico, não é? Só pode falar. A sua igreja fala mais de uma pessoa de vez? Vai deixar? Vai continuar assim? Jesus é seu Senhor ou não é Senhor? Não, fala a verdade. A sua denominação permita às mulheres a falar na reunião da igreja? Ensinar, pregar, dirigir oração, dirigir os cânticos, dirigir os anúncios? Que parte é que você não entende? Não permita as mulheres a falarem na reunião da igreja. O que você não entende? É um mandamento do Senhor. Você é servo de Jesus ou não é servo? Ele é seu Senhor ou é só palavras? Fala, Jesus, que é Senhor. Fala a verdade. Seja honesto comigo. Seja honesto com Deus. Comigo não importa. Fala a verdade perante Deus. Hoje, eu imploro. Deus é quem implora. Como é a sua igreja? A reunião da sua igreja? É cheio de instrumentos, dança, fazem show, fazem espetáculo ou edifica a igreja com ensinamento, instrução, edificação, instrução, consolação, sabedoria. Você está agindo como a igreja na Bíblia
está decidido a cumprir este mandamento, como Paulo disse, siga meus exemplos como eu sigo Jesus. É um mandamento seguir os exemplos dos apóstolos. Siga o modelo, o tupos, a forma de doutrina. A sua igreja faz isso ou faz aquilo que mais agrada o povo? Seja honesto. A reunião da sua igreja é o que agrada o povo ou o que agrada a Deus? Depois de ver essa lista, talvez você está perguntando, e agora, o que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Vai continuar a fazer o que tem feito esse tempo todo? Ou vai não apenas falar Jesus é Senhor, mas fazer Jesus é Senhor? E você é servo dele. Vai fazer qual? Deus, através deste curso, está te chamando. Deus está usando a minha voz para te chamar. Volte para o cristianismo bíblico. Volte para mim. Pare com isso. Deixa a Bíblia falar, por favor. Deixa Deus falar, por favor. Como eles dizem, pelo amor de Deus, volte à Bíblia. Você ama Deus? Chegou mais oportunidade. A primeira coisa que deve fazer, se você vai agir, a primeira coisa que você deve fazer é pedir seus amigos, parentes, sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus parentes, amigos, vizinhos, cidade, para ouvir este mesmo curso. Deixe a Bíblia falar. Nós queremos ajudar. Nós queremos marcar hoje este estudo com seus amigos, com a sua igreja inteira. Por favor, já ensinamos muitas e muitas igrejas. Estamos implorando, não pedindo. Deus é que está implorando. Volte para mim. Por favor, deixe a Escola Bíblica Mundial marcar com você hoje. Quando vamos começar este curso, deixe a Bíblia falar. Na semana que vem, daqui a 2 semanas, eu vou ensinar este mesmo curso. Eu não me lembro que dias. Luizinho talvez está lembrado. Dia 21 até 27. Eu não me lembro. 21 a 27. 21 a 27 deste mês. De abril. É de abril. Abril, é isso mesmo. 21 a 27 de abril. E já temos outras turmas já funcionando agora mesmo, não é? Mas nós estamos prontos para começar uma turma para sua amiga, seus amigos, a igreja. Por favor, a melhor coisa que podemos fazer é deixar todos eles ouvirem a mesma coisa. Não é bom começar no meio, ok? Se você fosse ouvir esta lição
como se fosse a primeira lição e você não ia gostar. Eu imploro, deixa nós começar agora. Pedimos, por favor, pelo menos 10 pessoas para ensinar de vez. Se puder, muitos. Eu não sei se você está escutando hoje de Moçambique, de Angola, do Brasil, de Guiné-Bissau, ou né, não sei exatamente de onde, mas eu estou implorando, por favor, hoje, marca conosco. Tem os números de telefone, está coberto, deixe-me descobrir um pouco. Você agora pode ver todos os números, talvez tira uma foto desse slide para você ligar e marcar. Hoje, por favor, eu estou implorando. Também nós queremos ver, e número 2, que faremos para responder, o que devemos fazer. Obedeça os mandamentos de Jesus. Não, por favor, não diga, talvez um dia. Você vai fazer o quê? Depois de conhecer mais verdades de Deus que não conhecia, você vai continuar? Jesus é seu Senhor ou você só diz Ele é seu Senhor? É hora de fazer Ele é Senhor. Se seu irmão pecar, isso é o mandamento de Jesus. Estamos implorando. Obedeça estes mandamentos de Deus. Se seu irmão pecar, se na sua igreja você vai lá e eles lá desobedeçam, então faz ok, Jesus te manda, vá, você e ele a sós dois, mostre-lhe o erro. É por isso que eu estou dizendo, deixe nós ensinar o curso inteiro, por favor. Se não quer, não tem problema. Faça o que Jesus manda, por favor, não é? É mandamento. Se ele ouvir você, aceitar o mandamento de Deus, então você ganhou seu irmão. Acabou. Ele se arrependeu, ele agora está fazendo a sua vontade de Deus e não a tradição dele, ele agora está arrependido. Graças a Deus. Então, pronto, acabou. Mas, se ele não aceitar e continuar na prática da falsa profecia, então, leva com você 2 ou 3, aliás, 1 ou 2, para que sejam 2 ou 3, para que seja confirmado esta acusação perante testemunhas, não é? São testemunhas, mas não são testemunhas necessariamente do pecado, e sim são testemunhas da repreensão deste irmão. Leva 1 ou 2 para que estes 2 ou 3 podem decidir, saber se está arrependido ou não, não é? Então, se ele, nestes 2 ou 3, repreenda também o homem com pecado, aí você tem mais pressão para ele obedecer. Mas se não obedecer os 2 ou 3, então ele diz, versículo 17, fala com a igreja, conte a igreja. E se ele se
recusar a ouvir também a igreja, então ele deve ser tratado como excomungado, fora da igreja, expulso da igreja, como pagão ou publicano, fora da igreja. Agora veja comigo essa situação que passo por passo. Se seu irmão pecar, então talvez esteja pecando, vivendo em pecado, pregando falsa doutrina, por exemplo. Então vá corrigi-lo, só vocês dois. Se aceitar, pronto, acabou. Ele se arrependeu, ele não precisa fazer mais nada. Não vai continuar a praticar isso, vai deixar Jesus ser Senhor, não é? Então, se não aceitar, não se arrepender, leva uma ou duas pessoas para ser testemunhas, não testemunhas necessariamente do pecado, mas sim testemunhas da repreensão, pois ele agora está vivendo em pecado e não se arrependeu. Então, se não... agora, estes 2 ou 3 podem decidir se realmente está pecando ou não e decidir se realmente está arrependido dos pecados ou não. Vai continuar ou não. Muitas pessoas fingem arrependimento sem demonstrar nenhum arrependimento. Por exemplo, às vezes eles falam sem se humilhar. Não é? Sem assumir o pecado. Então, no terceiro passo, se não aceitou ainda, fale para a igreja. Como seria isso? Talvez seria assim. Falamos para a igreja. Igreja, eu fiquei sabendo que nosso irmão fulano foi pecando e eu fui lá pessoalmente mostrar o seu erro. Ele rejeitou, não se arrependeu. Depois eu levei irmão Ciclano e Beltrano para repreendê-lo novamente. Mas nós 3 o repreendemos e ele não se arrependeu novamente. Agora, como Jesus mandou, nós estamos falando para a igreja, implorando, por favor, irmãos e irmãs, fala com ele, implorando para ele se arrepender. Nós não queremos a perdição de nosso irmão, nós queremos que ele seja salvo. Então, por favor, fale com ele. Aí, muitos, a maioria, talvez, da igreja falam com ele, oram com ele, implorando para ele se arrepender, se ele não aceitar nem a repreensão da igreja. Então, ele é removido. Nós chegamos na igreja, diz, igreja, nós estamos extremamente tristes hoje, pois nosso irmão fulano não se arrependeu ainda. Nós vemos em 1 Coríntios capítulo 5, né? Paulo disse, eu entrego ele para Satanás, este homem jovem, talvez, que estava vivendo em adultério com a madrasta dele. Que vergonha! Nem os gentios, os pagãos praticavam tal pecado. Então, interessante que nós vemos no 2 Coríntios que ele se arrependeu. E então Paulo disse, chega a punição da maioria, volte a reconfirmar seu amor para com ele, não é? Então, agora isso não é uma sugestão. Se seu irmão pecar, fale com ele. É um mandamento de Jesus. Agora você sabe, não é? Nosso alvo em todo este curso é
unidade. Nós queremos que todos voltem a Cristo e obedeçam a Ele. Nós não estamos procurando unir com os falsos profetas, é claro, os lobos, não é? Nós estamos procurando unir com os que chamam Jesus de Senhor, Senhor e vivem Jesus é Senhor. Amém? Estamos juntos ou não? A verdade, como você pode ver, nossa unidade é limitado. É Jesus que limita. Nós não somos irmãos com todos. Eu sei, muitos se chamam irmãos e não são irmãos, pois talvez chamam Jesus de Senhor, Senhor, apenas talvez não vivem Jesus é Senhor. Por favor, vamos então voltar a nosso compromisso fundamental. Jesus é nosso Senhor. Amém? Estamos, em quarto lugar, implorando, recomendando, né? Tomem cuidado com aqueles que ensinam mentiras, que causam divisões e colocam escândalos, obstáculos ao ensino que os apóstolos ensinavam, que eles no primeiro século receberam. Afastem-se deles. A Bíblia, eu não disse, ok? Você não quer saber? Devo voltar para a minha igreja? Né? Primeiro lugar, deixe-nos ensiná-los, por favor. Segundo lugar, por favor, repreende-os. Agora, por favor, Jesus é quem diz, afastem-se deles. Eu não disse. Apóstolo Paulo disse, e ele foi aquele que disse, se você se considera espiritual ou profeta, então reconheça o que eu escrevo é mandamento do Senhor, não é? Ele é quem manda. Se não consegue, né, exclui-os, excomungá-los. Paulo, Deus, Jesus é quem manda, afaste-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor. Eles estão servindo seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos, os novos convertidos, os que não conhecem a palavra. Número 5. Se for necessário, só se for necessário, nós queremos ajudar, abençoar a igreja inteira, por favor. Por favor. Mas se for necessário, então começa a igreja bíblica que segue Jesus. Você começa. Talvez a metade da igreja, quem for, volte a Jesus. A Escola Bíblica Mundial pode marcar agora ensinar este curso inteiro para seus amigos, parentes, a sua igreja. Por favor,
Será que eles aceitariam isso? Estamos implorando. Entenda que o curso 2, nós estamos, deixe a Bíblia falar, o curso 1. O curso 2 é a igreja no Novo Testamento. Este curso tem o objetivo de ajudar você a começar a igreja bíblica. Ou talvez você quer corrigir a igreja em que você está agora. E tendo essa oportunidade, este curso é exatamente para isto, não é? Para que a sua igreja continue. Esse é o nosso objetivo. Nós procuramos unidade. Procuramos, por favor, que vamos unir com Cristo e seus mandamentos. Neste curso, ensinamos o que precisas fazer para ser salvo. O próximo curso ensina como podemos ser a igreja da Bíblia. Veja este exemplo. Este é o meu colega Steve Gober. Também trabalha na Escola Bíblica Mundial. Tá vendo? Ele tem o mesmo Escola Bíblica Mundial como eu tenho em inglês, me perdoe. Este irmão era professor de um dos seus alunos online. Estudava com este bispo pentecostal em Malawi. O nome deste bispo pentecostal era Joapi Williams. Ensinar as últimas lições. E lá, Steve batizou Joapi. Batizou ele, nasceu de novo, batizou para perdão dos pecados, recebeu o Espírito Santo para habitar nele e ele ficou tão agradecido. Ele tinha 15 igrejas pentecostais. Depois de ser batizado, eles foram juntos para começar a ensinar essas 15 igrejas. Iam sendo batizados um por um. Eu me lembro de que batizaram 26, eu acho, durante os próximos dias. E depois eu ouvi que batizaram 300 e a última vez, que isso já faz muitos meses agora, já batizaram mais de 60 pessoas. E já, tinham muitas igrejas e estão agora começando mais e mais igrejas bíblicas. Igrejas não denominações modernas, mas voltando para a igreja bíblica na vontade de Deus, não na vontade dos homens. Número 8, o que deve fazer? Se você sinceramente aceita a palavra de Deus como palavra de Deus, você vai continuar na sua igreja? Vai ser satisfeito com isso? Eu sugiro que não vai ser satisfeito. Como seria a decisão se você fosse batizado ainda hoje e a igreja do Novo Testamento, como seria se você tomasse essa decisão? O que é mesmo que você vai encarar? O que Deus quer que você faça? Quanto à sua família, seus amados amigos,
seus parentes, eles vão te rejeitar? Eles vão continuar fiel para a igreja deles e a doutrina e prática da igreja, da denominação deles? Eu não sei. Eu me lembro quando fomos batizar a jovem Jaira. As amigas de Jaira foram batizadas. E Jaira chegou e disse: a minha mãe disse que se eu for batizada naquela igreja, eu não serei parte mais da família. Será expulsa da família. Eu disse para ela: se você perder a sua família, você vai receber uma nova família, a igreja. Terá muitas casas onde pode viver e comida que pode comer como normal. Ela então aceitou e foi batizado, mesmo com este risco grande. A mãe não a expulsou de casa. Com pouco tempo, acabamos batizando a irmã dela. Com pouco tempo, batizamos o irmão dela. Com mais tempo, acabamos batizando a mãe que ameaçava. E ainda com tempo, acabamos batizando a avó de 83 anos. Eu não sei o que vai acontecer com seus amigos. Pode ser que você perde tudo, como o Saulo de Tarso fez. Talvez você perde tudo e todos. Talvez perde a vida. Talvez você seja muçulmano. Eu não sei a sua situação. Eles dizem: uma igreja é tão boa quanto a outra? Não? É claro que não. Pois existem milhares de igrejas e, como nós temos estudado, a maioria, pelo menos a maioria deles, ensinam e praticam mentiras. Como devemos, então, encarar estas igrejas que rejeita, que nem conhecem a verdade? Nem conhecem a verdade. Como devemos lidar com pessoas que vivem nessa situação? O que deve ser nosso relacionamento, como nós já vimos, o mandamento de Jesus. Veja, nós estamos no meio de uma guerra. Satanás está querendo enganar a maioria, todos, se possível. Não é verdade? Sim, é a verdade. E a verdade é que ele está enganando mesmo a maioria. Nós vamos continuar deixando Satanás ganhar esta guerra? Ele está ganhando. Vamos deixar? Vamos lutar? Vale a pena guerrear? As almas enganadas valem a pena? Eles valem quanto? Eu imploro, deixa Deus falar. E até mesmo você se
preparar para nos ajuntar. Vamos juntos. Nós precisamos terrivelmente a sua ajuda. O IBO, Instituto Bíblico Online, já está funcionando, eu não sei, eu acho que muitas pessoas já completaram, né? Já formaram 2, 3 ou 4 vezes na língua quechua, e agora em português já mais ou menos 12 alunos completaram. Levou 4 anos por causa do Covid-19, mas já está funcionando já há muito tempo, e eu estou implorando, por favor, talvez você queira também acompanhar e receber este treinamento, este curso intensivo, avançado, leva 3 anos. Eles estudam somente aos sábados e domingos pela tarde, um tempo ok. Eu espero, talvez você esteja livre, não precisa deixar seu trabalho em nenhuma maneira. Por favor, fale com o diretor do Instituto Bíblico Online, senhor, eu devo deixar de chamar ele senhor, né? Ele é apenas irmão, que tal? Irmão Luiz Pereira Senhor, que nós chamamos de Luizinho, né? Porque conhecemos há muitos anos. E quando conhecemos, ele era jovem. Eu estava no casamento dele. Deus tem abençoado tanto a nossa vida. Mas liga para ele é diretor do IBO. Ele pode te enviar a inscrição e tudo mais. Se você completar o curso, deixe a Bíblia falar com sucesso. Aí você completou o primeiro curso do IBO. Pronto. Então, se fez bem neste curso e completou de verdade, então você pode continuar. É necessário completar primeiro o curso, deixe a Bíblia falar por completo e receber o certificado, não é? Então, eu imploro que faça isso, você vai gostar. Você está disposto a manter o padrão bíblico ou não? Paulo mandou ao seu jovem filho na fé, Timóteo, jovem evangelista, mandamento, né? Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Mantém o padrão das palavras saudáveis, das sãs palavras. Isso é um mandamento. Eu não sei se você se importa com este mandamento ou os mandamentos de Jesus ou não, mas se Jesus é seu Senhor, você se importa muito, não é? De fato, eu vos louvo, Paulo escrevendo aos Coríntios, eu vos louvo porque em tudo vós lembrais de mim e retendes as tradições, assim como eu lhes entreguei. Você está disposto a fazer isso ou prefere agradar o povo? Em vez de fazer reunião como a igreja bíblica, fazer uma festa aos domingos, fazer um show, fazer um espetáculo aos domingos. Está disposto a
reter as tradições que Paulo, os apóstolos, entregaram? No 1 Coríntios 15, Paulo descreveu o que é o Evangelho e disse, irmãos, vos venham lembrar-lhe o Evangelho que anunciei a vocês, o que receberam e no qual perseverem. Eles perseverem. Você está disposto? Por ele também são salvos. Não aquele evangelho de homens, não. Falso evangelho. Também por este evangelho vocês são salvos, se retiver a palavra assim como eu lhes preguei. Ao menos que vocês tenham crido em vão, você tem crido em vão ou não? Em vão ou não? A única coisa importante é a sua salvação. Professor, esta passagem... A única coisa importante nesta lição, neste curso, é a sua salvação. A sua salvação, a salvação da sua família, a salvação dos seus amigos, a salvação dos seus vizinhos, as pessoas da sua igreja, as pessoas da sua comunidade, até aos confins da terra. Não é? O dia final chegará quando você vai se apresentar perante o juiz. Ele vai te julgar de acordo com as suas próprias palavras, não as palavras minhas, não as palavras do seu pastor, não as palavras do fundador da sua denominação. Ele vai te julgar de acordo com as palavras de Jesus, João 12:48. O que ele vai dizer para você? Provavelmente vai dizer o que ele já te disse na palavra dele. Por que você só aceitou Jesus no coração e falou a oração do pecador para ser salvo? Eu nunca disse isto. Eu lhe mandei crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados e ser batizado para perdão dos seus pecados, para você poder receber o Espírito Santo. Você obedeceu ao homem, não me obedeceu. Toda a sua denominação prega e pratica esta mesma coisa que você fez. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos meus a fim de obedecer suas tradições. Provavelmente Jesus vai te dizer o que ele já te disse. E por que você não me obedeceu? O que é o alvo de nos agradar, de mim agradar, de agradar o povo ou agradar a Deus?
As doutrinas da igreja sempre mudam, gradualmente mudam. Por favor, aceita essa ilustração. Uma igreja se reuniu, o pastor de alguma denominação, com seus líderes e começaram a discutir o que vamos fazer para que a nossa igreja cresça, pois não estamos crescendo. Debatiam muito e chegaram à conclusão de introduzir o batuque na reunião da igreja, pois todos vão gostar. Nunca usavam o batuque antes na igreja bíblica. Vão pensar, todos vão gostar e eles vêm para a nossa igreja. E sabe o que aconteceu? Aquela igreja realmente cresceu, porque o povo gostou. A próxima igreja reuniu também, discutindo como podemos crescer. Eles decidiram apresentar um coral que ensaiava nos sábados para cantar bonito para a igreja. Nunca tinha acontecido antes na igreja bíblica. E sabe o que aconteceu? Com batuque e com coral, uau! A igreja gostou muito e aquela igreja cresceu. Outra igreja disse, o que nós vamos fazer nós vamos usar o batuque, coral e acrescentar dança. Todo mundo vai gostar, não é? Foi mesmo. Gostaram mesmo. E aquela igreja cresceu muito. A próxima igreja reuniu, eram mais ricos. Eles contrataram uma banda completa de bateria e guitarra e violão e teclado e dançarinas e... sim, eu disse dançarinas. E fizeram um show, um espetáculo. Colocaram aquele, placa outdoor grandão e todo mundo veio. Encheu o estádio de futebol. Aquela igreja cresceu muito. Todos gostavam. Uau! Foi um show, não foi antes assim, de jeito nenhum. Outra igreja decidiram, nós vamos falar em línguas, todo mundo vai gostar, nós vamos seguir as emoções do Espírito Santo e todo mundo... Sabe o que aconteceu? Todo mundo gostou. Aquela igreja cresceu e muito. Outra igreja disse, nós vamos pôr as mulheres para pregar e ensinar. Nunca tinha acontecido isso antes, não na igreja bíblica. Então, as mulheres estavam ensinando e pregando e dançando e tudo. Se tornaram pastoras. O povo gostou. Você conhece aquela igreja? Eu conheço muito bem. Muitas igrejas agora fazem a mesma coisa, né? Agora, numa outra igreja, estavam decididos, debatindo o que vamos fazer para crescer a nossa igreja. E então, um dos membros levantou a mão e disse, todas essas igrejas estão crescendo porque eles agradam o povo. Eles não se importam com agradar a Deus. Uau! Então, ele abriu a sua Bíblia em 2 Timóteo 4, 1 até 4. Eu estou implorando, por favor, vamos decorar essa passagem. Leia com a sua mente
Escute as palavras de Deus. Na presença de Deus, Paulo, evangelista, falando as suas últimas palavras para o seu jovem evangelista Timóteo. Na presença de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, mandamento. Não a palavra do povo, a palavra de Deus, a palavra. Jesus, a palavra. Mas eu sou jovem. Eles não querem ouvir um jovem? Pregue a palavra, Timóteo. Esteja preparado a tempo, fora de tempo. Esteja preparado quando eles querem ouvir e fala também quando eles não querem ouvir. Pregue a palavra, Timóteo. Mas eu sou muito, tímido. Preguem a palavra, Timóteo. Repreenda, Timóteo. Repreenda. Corrija. Eu? Jovem? Tímido? Prega a palavra, repreenda, exorta, corrija, Timóteo. Exorta com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina, os ensinamentos saudáveis. Não suportarão o que é saudável, a verdade, não é? Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres, professores, pregadores, segundo os seus próprios desejos. Vão achar pessoas que pregam, ensinam o que eles querem ouvir. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade. A verdade. Existe a verdade? Você está disposto a falar a verdade? Por favor. Se entregarão a mitos, fábulas. Mesmo trecho de João Ferreira de Almeida atualizada. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insiste, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nas igrejas de hoje, existe adoração de imagens, adoração de outras pessoas. Maria, por exemplo. Eles têm as suas próprias
autoridades, hierarquias, exigem coisas do Velho Testamento. Dizem que batismo não é para perdão dos pecados. Dizem que não é necessário ser batizado para ser salvo. Dizem que batismo, não há um só batismo. Dizem que são mais batismos. Eles usam bandas e danças e gritam e pulam e deixam as mulheres pregar e ensinar e dirigir a reunião da igreja. E sabem o que nem sabem o que é o batismo com o Espírito Santo. Eles pregam o evangelho da prosperidade, que a Bíblia não prega. Praticam o que o povo quer, em vez de o que Deus quer. Assim, as igrejas deles crescem muito, muito mesmo, porque o povo gosta e parece muito religioso e chamam Jesus de Senhor, Senhor, e fazem muitos milagres em nome de Jesus, mas não com o poder de Jesus. Jesus mesmo disse: aquele que rejeita a minha palavra e não acolhe a minha palavra, tem alguém que o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. A palavra dele julgará no último dia, não a palavra da sua denominação, não a palavra do seu pastor ou fundador da sua denominação. As palavras de Jesus. Ninguém será julgado de acordo com leis do Velho Testamento ou as regras da sua igreja. Nós estávamos estudando com um jovem chamado Nelson, há alguns anos atrás. Ele aceitou e foi batizado. E continuou na sua igreja. Ele voltava para a sua igreja e observava, isso não é o que a Bíblia ensina. E ele continuou a observar, e ele me ligou um dia tão frustrado, dizendo, eu não posso continuar naquela denominação. Eles nem se importam o que Deus quer. E cada vez que ele reunia com a igreja, ele estava mais e mais e mais frustrado. E ele disse, eu não suporto mais. O que eu devo fazer? E então nós começamos, junto com ele e muitos outros, a estudar este curso, a Igreja no Novo Testamento, que, por acaso, continua até hoje, nas segundas-feiras, se você tiver possibilidade de participar na segunda-feira à noite em Moçambique, fale com o Luizinho, ele sabe horário. É o curso 2, não é? A igreja no Novo Testamento. Aí você já sabe o que fazer. Pode fazer as suas perguntas. Você aceita fazer a mesma coisa que Nelson fez, né? Você está pronto para defender a vontade de Deus? Ou você acha que merece lutar
está escrito, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Judas 1:3, mais outro irmão de Jesus e Tiago, não é? Judas 1:3. Vale uma guerra pelas almas? Ou vamos deixar Satanás ganhar com as mentiras? Vale uma batalha? Se lembrem Atos 2, quando os apóstolos estavam batalhando até morrer? Pode ser arriscado, mas estamos chamando você para nos ajuntar a batalhar. Deus é que te chama. Volte à Bíblia, volte para mim, volte à minha vontade. Você está disposto a fazer? Então, hoje, por favor, me escreve. Ou talvez, se tiver no Brasil, pode escrever para Luizinho ou Daniel, ou se você estiver em Angola, pode escrever para Pedro Mário ou Charles Cambungo, ou se você estiver em Moçambique, pode escrever para Jordito ou muitos outros, é claro, tem muitos, devia ter colocado muitos outros números, mas temos muitos já prontos, equipados, para ensinar este mesmo curso. Por favor, escreve-nos hoje. Eu estou implorando. Ore comigo, por favor. Deus poderoso, estamos implorando a sua ajuda. Estamos implorando que nos dê a sua vontade. Ajude-nos a conhecer a verdade e batalhar diligentemente pela fé que foi entregue uma vez por todas. Por favor, Pai. Ajude-nos a ter a força e maturidade para abandonar as decepções de Satanás uma vez por todas. Pai, isso vai custar caro para muitos. Talvez o próprio sustento para alguns. E estamos implorando a sua mão, sabedoria, força para vencer. Imploramos, Pai, por favor, ajude-nos a voltar à sua vontade. Pai, estamos implorando, por favor, Pai. Deus Pai, por favor, abençoe as nossas famílias, amigos tão amados, as nossas igrejas tão amadas, as nossas comunidades e todo o povo desesperadamente necessitam de salvação. Por favor, ajude-nos a ter compaixão, como o Senhor tem tido compaixão conosco, e nos preparar e ir para falar e ensinar a sua verdade, a sua vontade, com coragem e fé, como numa batalha. Por favor, Pai, nos dê coragem que tinha no seu Filho e nos seus seguidores fiéis. Por favor, ajude-nos mudar hoje. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém.